O CNPJ que a gente trabalha hoje, ele foi criado em 78. 78, muito que bem. 45 anos. E mais precisamente no dia 10 de maio de 84, o pai ainda falou hoje pra gente, ele vem pra cá pra botar uma carroceria e daí na conversa com o antigo proprietário, o seu Hildo Becker, que se clamava por era uma filial aqui, que não tinha mão de obra, que ninguém ajudava a tocar, o pai acabou comprando metade da empresa. Nesse momento. E o que durou 4, 5 anos. Daí em 89, no dia que o William nasceu, o William hoje o nosso gerente de pista, nosso chefe, manda mais que a gente hoje na pista, né? E no dia 15 de março de 89, o pai comprou a outra parte da empresa, né? E daí ele seguiu junto com meu tio Pídio, que tinha 10%, né? Que tinha 10%. Até 2005, 2006, né, Dani? 2005, aí ali a gente... Porque, na verdade, o pai administrava 3 empresas, né? O pai tinha os caminhões, tinha a fábrica de móveis e esquadrias e tinha a fábrica de carroceria. E daí, em 2003, a gente tinha um gerente que saiu e acabamos vindo eu e o Dani para a parte administrativa, né, para o escritório, que a gente trabalhava na pintura e também estudava, não tinha aquele compromisso de bater cartão, né? Era mais uma ajuda? Assim. Era pra estar ali mesmo, mas não tinha nenhuma até que eles pegavam nós no assim, Dodô? A gente era bônus no que, né? Eu vou falar dessa época, tá? Vai. Não dessa parte. Que vergonha do Bart. Era aprendizado, né? Aprendizado. E eles tinham umas roupas todas cheias de tinta, nunca faziam nada, sabe? Mas que idade a gente tinha ali? Aí era grande, uns 30 já, né? Não. Na verdade, a parte que nós iniciamos, né, na carroceria e nos anos 90, né? Sim. E a gente trabalhava ajudando em todas as áreas, mas principalmente na parte da pintura de carroceria. Nós auxiliava na parte de pintura, tanto eu como o meu irmão. Até a gente brincava que a gente pintava mais as roupas do que a carroceria, né? Sim. E isso foi até no ano de 2000, 2001, onde eu fui trabalhar como estagiário no Banrisul. Me lembro. Trabalhei no Banrisul. A lei de estágio era 2 anos. Como o Xande falou, o nosso gerente geral, nesse período, eu estava quase concluindo o meu estágio. O gerente nosso lá, ele pediu demissão. E daí o pai me chamou de volta para trabalhar na fábrica, né? Só que dessa vez na gestão da empresa, né? Nós fomos trabalhar na gestão. O pai aí ficou mais alguns anos. Nós tínhamos uma outra empresa, uma fábrica de móveis e esquadrias. Lembro. Que daí nós dissolvemos a sociedade, era uma sociedade. E isso foi até o ano... Cara, fizemos várias ampliações na fábrica, né? Aumentamos, construímos pavilhões, melhoramos nossas máquinas, nossas ferramentas durante esse período, até o ano de 2010, que nós sofremos, assim, tivemos um problema, digamos assim. Sofreu um impacto. Uma situação um pouco mais complicada. Que foi uma utilização de uma madeira que nos trouxe alguns problemas, né? As madeireiras lá do norte, nordeste, ofertaram umas madeiras para nós aqui, não só para nós, para outras fábricas da região. Nós fizemos alguns testes na época e resolvemos usar. Era uma madeira, era uma tábua que dava acabamento, era boa de se utilizar. Sim. Esteticamente ela era bonita. E assim, pelos testes que nós fizemos, ela tinha uma certa durabilidade. Mas isso se passou assim um ano e meio. Encostou um caminhão lá, estacionou um caminhão lá na frente da fábrica, reclamando que algumas peças deram problema nessa carroceria. E isso, a gente achou que era um problema pontual, né? E no outro dia apareceu mais um caminhão e passou mais 2, 3 dias, apareceu mais um caminhão.
Então a gente viu que realmente aquilo ali era um problema, né? O que a gente... Eu me lembro que na época, assim, eu fiquei 3, 4 noites sem dormir, pensando assim nesse problema. Uma responsabilidade, né? É isso. Porque em um ano a gente fabrica aproximadamente 200 carrocerias, então se passou 1 ano e meio utilizando essa madeira. E o que nós decidimos naquela época? Eu tinha o cadastro de todos os clientes, eu liguei para todos os clientes daquele período que a gente utilizou aquela madeira, e a gente entrou em um acordo que nós ia dar uma garantia de todas aquelas peças, nós ia substituir todas aquelas peças da carroceria que deu problema. E isso, então os clientes entenderam, né, a situação, né, a gente explicou a situação. Começamos semanas após semanas, encostava ali 2 caminhões, tirava a carroceria, então a gente substituía as peças sem cobrar nada, que é o famoso recall, né? Sim. E isso, acho que... Ô Dani, só para eu entender, que parte da carroceria que deu problema? Era as tábuas. Tábuas, não parte... Não madeira... Não, mas é as tampas ou o soalho? A parte interna da tampa e a parte que envolve ali a roda, o pneu ali, o aparabarro. Aquela tábua onde vai o desenho, saias, os aparabarros, as caixas, né? Que primeiramente... Não era toda a carroceria, só eram algumas peças, né? Primeiro plano, Diego, é terrível. Deixa eu só dar um pouquinho aqui. Eles bateram o recorde, Ana. Bateram, eu tava vendo aqui. Estamos com 45 pessoas no YouTube. Assim, ó, sucesso total. Num primeiro plano, assim... Depois o Dani vai sortear boné pra vocês, né, Dani? Não, camiseta. Camiseta. Mas assim, Diego, num primeiro plano é terrível, assim, tu aceitar a ideia de perder 1 ano e meio de produção, olhar pra trás, 1 ano e meio. Sim. Sabe, são 300 carrocerias em média que tu sabe que estão comprometidas. Sim. E tu ter que dar garantia disso. Entendi. Mas daí a gente tem uma escola muito boa, assim, a gente agradece muito, porque o pai é uma pessoa muito honesta. Sim. E ele não admite nada que não seja o certo, o correto. Isso é dele. Se é certo e não tem outra opção, não existe outro jeito de fazer. E nesse momento a gente acordou assim, tipo, azar, se nós quebrar, vamos quebrar em pé. E só que quando a gente planta uma coisa boa, a gente tem chance de colher. E nesse meio tempo, a gente começou a reformar carrocerias. E antes, o que era uma reforma? Uma reforma era tu abrir, tirar um sarrafo, lixar e pintar de volta. E a gente teve que substituir as peças, desmontar, remover tinta para ver o que tinha debaixo. E aquilo ali acabou ensinando pra gente um método novo de produzir, de trabalhar. Então a nossa reforma, a nossa carroceria ficou muito melhor devido a esse recalque. O erro. Entendeu? Então a gente reaprendeu aquilo que vinha de muito tempo trabalhando, a gente reaprendeu a fazer. Sim. Entendeu? Depois de 20 e poucos anos fazendo a mesma coisa, a gente reaprendeu a produzir a mesma coisa. Legal. Sem contar a segurança. Tu viu, Emiliana, como ele fala bem, né? Tu que alertou disso. Massa, né? Mas como tudo tem o seu lado positivo, né? Além de nós resolver o problema dos clientes, né? Sim. Nós trocamos, substituímos todas as peças e eles, no final, agradeciam a gente. A honestidade. Isso, agradeciam a gente. E nós, esse problema não foi só nosso, foi de diversas fábricas da região. Entendi. Então... E de repente as outras fábricas de carrocerias não fizeram o recall da mesma forma que vocês fizeram. Então, além de nós não perder os nossos clientes, né, de nós manter os nossos clientes, nós começamos a resolver os problemas de clientes de outras fábricas. Então, nós conquistamos outros clientes nesse período aí.